poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, a vitória do São Paulo contra o São Bento 3-0. Análise, opinião e mercado da bola, isso mesmo. Então vamos embora pro vídeo. São Paulo 3, São Bento 0, ou São Bento 0, São Paulo 3, e tô aqui para fazer esse vídeo para vocês, para falar do que aconteceu no jogo. Eu tô muito impressionado com a possibilidade que o técnico Rogério Ceni tá tendo ao longo da temporada. Vai ter ao longo da temporada com as alternativas que ele vem recebendo. Porque a gente está falando de um time que tem 13 desfalques por lesão. É muita coisa, em todos os setores. E mesmo assim, diante dessas dificuldades, em que em determinado momento foi pelo limite de estrangeiros, né, e isso também se modificou, a partir do brasileiro, o São Paulo vai poder colocar 7 jogadores em campo, né, estrangeiros e tudo mais. Então, a partir dessa dificuldade toda, alguns jogadores vão construindo, vão cavando o seu espaço no time titular e vão entendendo o modelo tático do Rogério. Esse jogo contra o São Bento foi um jogo que parecia simples de ser resolvido, e quando a gente olha o placar final, parece que um 3-0 foi um jogo fácil, né? Tranquilo, né? Um placar elástico desse, o São Paulo atropelou o São Bento. Não foi bem assim. Uma equipe que está há algum tempo sem vencer, já são 6 partidas, né? Começou o campeonato bem, arrancando o empate do Palmeiras no Allianz, depois conquistou 8 pontos nas 4 primeiras rodadas, só que nas últimas 6 apenas um pontinho. Então teve uma dificuldade aí o São Bento nessa reta final. Mesmo assim, o Paulo Roberto Santos montou uma retranca, obviamente, né? Para tentar em uma bola conseguir algum resultado, até porque, por questão de tabela, o São Bento está preocupado em relação ao rebaixamento e ainda está brigando por classificação. Está vivendo essa dicotomia aí dentro do regulamento do Campeonato Paulista. Então o São Bento mais se defendeu do que atacou. E o São Paulo foi o dono do jogo. Só que ao mesmo tempo que o São Paulo foi o dono do jogo, comandando as ações, teve muitas dificuldades de entrar pela retranca imposta pela equipe do São Bento. E aí, no primeiro tempo, teve um jogador que se destacou e que talvez a torcida, não sei se não vai concordar comigo, mas eu sei que a torcida às vezes torce um pouco o nariz para ele. Eu tô falando do Rodrigo Nestor, que é um jogador que eu também já critiquei bastante. Ele tem uma dificuldade muitas vezes de aparecer para o jogo. A torcida critica muito porque o Rodrigo Nestor pouco marca e às vezes pouco ataca. Pois eu quero dizer para vocês que nesse jogo, diante das dificuldades encontradas pelos homens de frente do São Paulo, Galopo, Luciano, Caleri e o Wellington Rato, o Nestor teve a famosa alta taxa de participação. Foi um cara que carimbou muito as bolas e que inclusive teria dado um passe espetacular para o gol do Caleri se ele não tivesse impedido. No primeiro tempo ele dá um passe por elevação, o Caleri aparece no meio da defesa e de cabeça faz o gol, mas o juiz marca impedimento. O Nestor continuou participando, continuou atraindo a marcação, e o Wellington Rato também foi o outro jogador destacado, porque o Galopo estava muito travado, o Luciano estava travado, e o Wellington Rato não ficou preso no lado direito, se deslocou bastante, e nas bolas paradas, o Rato acaba se tornando uma grande saída para a equipe do Rogério Ceni, com extrema dificuldade. É na bola parada que você resolve muitas coisas, e isso aconteceu. Já nos acréscimos do primeiro tempo, depois de 13 escanteios em sequência, a bola é desviada pelo Luciano no meio da área, na cobrança do Wellington Rato pela esquerda, e o Galopo aparece para fazer o gol, choradinho, né, de carrinho, e a bola bate no travessão antes de entrar. O Galopo, como disse o Rogério Ceni, ele tem o gol. E o que é o gol, se não a coisa mais importante do futebol? Tem que deixar ele no time, ele tem que ter sequência, seja de meia, seja de atacante, de segundo homem, de lado, não sei, o Galopo tem que estar em campo, porque a bola tá batendo nele e entra. Não tem jeito, o cara quando tá na fase ele tem que ser aproveitado, mas ele não fez só isso, evidentemente, né? Acho até que não foi o craque do jogo, como eleito pela transmissão da partida, mas eu acho que o Galopo, obviamente, né, tem construído o seu espaço especialmente pelos gols que ele marca, personalidade para marcar gol de pênalti, aparecer na área, pisando na área, já foi escalado até de falso 9 no lugar do Caleri. Cara, ele tá muito afim e ele tá aproveitando as oportunidades, então o Galopo merece, obviamente, esse destaque. Aí o São Paulo vira o jogo, né, no intervalo, vencendo por 1-0. E aí vai para o segundo tempo. No segundo tempo, logo no começo, o que naturalmente iria acontecer, o São Bento começa a buscar o ataque. E oferecendo espaços ao São Paulo. Mas numa primeira bola, já numa das primeiras bolas, né, numa primeira o Rafael faz uma defesa num chute de longe, mas numa das primeiras há uma inversão do lado esquerdo para a direita, e o Caio Paulista acaba sofrendo a chamada bola nas costas, né? Porque o lateral Ivan infiltra e ele recebe na frente do Rafael. O que é que ele faz? Ele desperdiça, ele toca por cima. Ali o São Bento teria empatado o jogo, mas foi a única falha do Caio Paulista no jogo. Fez um brilhante jogo, esse lateral, ponta-ala, atacante, jogador polivalente contratado pelo São Paulo. O Caio Paulista
fez um jogo muito bom, especialmente no setor ofensivo, e defensivamente ele também fechou alguns espaços. Essa foi uma falha considerável, ele mesmo reconheceu isso na entrevista, acontece, né, porque ele não tem o cacuete, né, da defensiva, ele tá aprendendo, ele foi lançado como lateral pelo Fernando Diniz, foi contratado para ser improvisado também pelo Rogério Ceni e vai ser utilizado muito no ataque também, mas eu acho que na lateral ele deu conta do recado, pelo menos obviamente nesse jogo, né, contando aí a dificuldade que você tem contra uma equipe do interior de São Paulo que não é tão grande quanto de outros adversários que o São Paulo vai enfrentar. De qualquer forma, no segundo tempo, quando o São Paulo, logo em seguida, né, porque no São Bento ameaçou ali nos primeiros minutos, logo que o São Paulo retomou a posse e o controle do jogo, e aí sim encontrou mais espaços, o lado esquerdo foi muito utilizado. O Rodrigo Nestor caiu muito por lá, fazendo novamente uma boa atuação no segundo tempo, e o Caio Paulista apoiando, criou várias oportunidades. E aí o São Paulo empilhou gols perdidos, né, com cruzamentos para a área que o São Bento tinha que afastar, porque os espaços estavam se abrindo para que o São Paulo pudesse fazer pelo menos mais um gol. Só que o gol, o segundo, acaba saindo pelo lado direito. Porque, de novo, né, o Wellington Rato, de novo, muito efetivo ali pelo lado direito, mas aí ele foi trocado pelo Pedrinho. E aí, vejam só, o Pedrinho, que já tinha feito um golaço contra a Inter de Limeira, pedido pelo torcedor na arquibancada, entra. Inicialmente ele entrava pelo lado esquerdo, mas nesse jogo contra a Inter de Limeira entrou pelo lado direito. E de novo, dessa vez, entrou pelo lado direito. Embora tenha feito jogadas também pelo lado esquerdo, dando chapéu, dando, né, chapéu de cabeça, chapéu. Tava solto o Pedrinho. Mas aí, aparecendo como um centroavante, ele apara um cruzamento do Natan. O Natan, que fez um ótimo jogo. Falei do Caio Paulista, o Natan tem aproveitado a oportunidade também. Quando a gente fala de 4 laterais direitos que o São Paulo tem, o Orejuela eu acho que já perdeu o bonde, obviamente pela qualidade, né, que ele não tem, e os outros, Rafinha e o Igor Vinícius, que abram o olho, porque o Natan, vindo do Coritiba, fez um jogo espetacular, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E ele faz uma jogada de flanco maravilhosa, quando ele sofre a falta do Bruno Aguiar na entrada da área. Ele toca pro Calério, o Calério finaliza até de forma fraca, né, mas poderia devolver no Natan, só que ele é abalroado pelo zagueiro do São Bento, e na falta há uma cobrança do Alisson, que também havia entrado, né, o Alisson que tá voltando, né, ao time titular, ou pelo menos a ser relacionado, né, ele, depois de um longo tempo parado, ela esbarra na barreira, volta pro Natan, o Natan de cabeça consegue tocar pro Pedrinho. A sensação é que o Pedrinho está um pouco à frente, mas obviamente o VAR analisou, o ângulo da televisão não é dos melhores, e aí o gol foi validado. Pedrinho aparecendo como um centroavante para fazer o gol. E aí tem um negócio interessante. No gol do Galopo, o Caleri está do ladinho dele. A bola passa, o Galopo faz o carrinho e faz o gol. No gol do Pedrinho, o Caleri está do ladinho dele. Quando o time tem muitos atacantes, como é o caso do São Paulo, né, muitos homens de frente, o Caleri ele não é mais aquele protagonista isolado como ele era em outras temporadas, né? Em que ele tinha que resolver tudo sozinho. Então facilitou um pouco a vida do Caleri em determinados momentos, mas a bola sobra menos para ele. Faltava o gol dele. Ele já tinha feito um que o juiz anulou no primeiro tempo, até que ele faz o segundo. Numa assistência do Patrick, lateral da base, que entrou no lugar do Caio. Outra opção ganhada, né, adquirida pelo Rogério Ceni. Num cruzamento, o Caleri aparece sozinho no meio da defesa para deslocar de cabeça e faz só o seu segundo gol na temporada. A fase dele não é das melhores, mas não dá para deixar ele sozinho, né? Se tocar no Caleri, a gente sabe que há uma boa chance do gol sair. 3-0, pode não parecer o que foi o jogo, mas no cômputo geral, o São Paulo foi dominante. E o que me surpreende positivamente, o São Paulo não apenas foi sólido no jogo, conseguiu encontrar alternativas para furar um bloqueio do adversário, teve no Rogério Ceni trocas muito boas em determinados momentos do jogo, porque ele troca o Luan, que começou de primeiro homem, fazendo um bom jogo, começando como titular depois desse seu retorno, né? Ele que está em fim de contrato, está vendo a sua renovação, ele substitui o Luan pelo Mendes, mas substitui o Rodrigo Nestor pelo Pablo Maia, que eu acho que o Rogério está tentando encontrar um segundo volante. Porque, na opinião dele, o Mendes seria um segundo volante. Quando o Mendes começou a jogar no São Paulo, ele percebeu, não, vai ser primeiro. E ele tem muitos primeiros volantes. Eis que não tem tantos assim na segunda função. E aí, só o Nestor. O Nestor que fez um bom jogo, mas ele precisa testar outros jogadores ali. E o Pablo Maia entrou nessa função um pouco mais à frente do Mendes. Foram as trocas do Rogério, além do Pedrinho, que, como eu falei, além do Patrick e do Caio Paulista, enfim, o Pedrinho que também entrou bem mais uma vez. Vejam só que o São Paulo, com tantos desfalques, ganhou, na minha opinião, 2 laterais muito bons, Caio Paulista e Natan, 2 zagueiros construtores em que o time não está sentindo a falta do Arboleda, que a gente sabe que é titular e vai voltar em algum momento, mas Alan Franco e Beraldo
Eles constroem o jogo a partir da linha divisória do gramado. E defensivamente vão bem também. No meio de campo você tem o Luan voltando, aí você tem o Pablo Maia, que está voltando a sua performance do Paulista do ano passado, onde foi o seu auge, quando ele surge no time profissional. O Mendes, que é titular absoluto. Aí você tem o Rodrigo Nestor, que fez um bom jogo, pode estar se recuperando, né? Porque ele sempre oscilou. Aí você tem o Luciano, que, embora não tenha feito um jogo brilhante, é um jogador que sempre dita as cartas, né? Sempre aparece pro jogo, sempre tá buscando a partida e tá fazendo uma função realmente diferente da que ele tá acostumado. E do meio pra frente, você tem o Wellington Rato, que talvez seja o principal jogador do time ao lado do Galopo, você tem o Galopo, você tem o Caleri, você tem o David que tá machucado, você tem o Erisson, que é o reserva do Caleri, que tá machucado também. Você tem muitas possibilidades hoje para você poder vencer a temporada. Não sei aonde São Paulo pode chegar, mas eu acho não, né? Tenho certeza que da temporada para cá incorporou demais o elenco. E se no ano passado chegou na final do Paulista, semifinal de Copa do Brasil e final de Sul-Americana, talvez a perspectiva para esse ano seja melhor do que a gente imaginava. O São Paulo, repito, com essa vitória por 3-0 em Sorocaba, diante do São Bento, então está já garantido na próxima fase da competição. Essa vitória do São Paulo foi importante também porque o time assume a segunda colocação do Campeonato Paulista no geral. Porque a gente sabe muito bem que o campeonato é dividido em 4 grupos de 4, são 16 times no torneio. Então, na classificação geral, o Palmeiras está em primeiro com 21 pontos. O Palmeiras joga amanhã contra o Red Bull no Allianz Parque. Pode chegar a 24. Mas o São Paulo, com essa vitória, chegou a 20. Tem um a menos que o Palmeiras. Um a menos do que o Palmeiras. Então, na classificação geral, vence o São Bernardo, que faz uma campanha surpreendente no campeonato, também com 20 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Tá? Eu queria pontuar também o seguinte, que esses 3 gols que o São Paulo marcou no São Bento hoje, se somados aos 8 gols marcados nas 2 últimas partidas, leva o São Paulo a 11 gols nos últimos 3 jogos. Fez 3-1 no Santos, 5-1 na Inter de Limeira e 3-0 hoje contra o São Bento. Ou seja, 11 gols marcados, apenas 2 sofridos. E é bom lembrar também que o São Paulo tem, no geral, 20 gols marcados. É o melhor ataque da competição, com média de 2 gols por partida. Então, em 3 jogos, o São Paulo fez 11 gols. Nos 7 anteriores, o São Paulo tinha feito 9. Eu quero dizer com isso que o São Paulo cresce no momento exato. Cresce exatamente na hora que você tem que crescer. Não adianta nada você sair largando numa corrida lá na frente, deixando todo mundo para trás, e a hora que chega no momento de você cruzar a linha final, você está sem fôlego. Você tem que saber exatamente, ter um projeto, um plano de como você vai caminhar durante a competição. E o São Paulo está fazendo isso. Cresce no momento exato. Cresce no momento exato. Mais do que isso, o Galopo, que teve uma atuação meio que não tão convincente assim para mim no ano passado, nesse ano ele está jogando super bem. E é o artilheiro, fez um gol hoje, o primeiro gol do São Paulo. E é o artilheiro do Campeonato Paulista com 7 gols ao lado do Roger Guedes. Veja que os números conspiram aí a favor de São Paulo, né? O São Paulo vem com segunda melhor campanha, é o time que mais venceu no campeonato com 6 vitórias ao lado do São Bernardo e do próprio Palmeiras. Repito, o Palmeiras tem mais um jogo amanhã contra o Red Bull no Allianz. E se sua defesa ainda mostra algumas fragilidades, né? São 8 gols sofridos em 10 jogos, o que não é um bom número assim, mas o ataque compensa. Eu repito, o São Paulo está crescendo na hora certa, no momento exato. Faz exatamente o que tem que ser feito. Tá? E o que mais me chamou a atenção na vitória contra o São Bento foi o seguinte: o São Paulo dominou o jogo do começo ao fim. Do começo ao fim. Ele parecia que estava jogando no Morumbi. E é assim que time grande tem que se comportar. Não importa onde está jogando. Ele tem que se impor sempre. É claro que quando você vai jogar contra um Flamengo, contra um Palmeiras, contra um Atlético Mineiro, fora de casa, você tem que ser um time inteligente, cauteloso, sabe que o adversário, naturalmente, com a presença do seu torcedor, vai sair para o jogo, você pode recolher suas linhas, marcar dentro do seu campo e explorar o contra-ataque para tentar fazer vitória. Mas quando você joga contra um time muito inferior ao seu, como é o caso do São Bento, você tem que se comportar exatamente como o time grande que o São Paulo é. Não importa onde é o jogo. Foi em Sorocaba? Dane-se. Vou jogar como time grande. E o São Paulo fez exatamente isso. Dominou o jogo do começo ao fim. 70% de posse de bola. 70% jogando em Sorocaba contra o São Bento. Não é, como é que esse jogo foi no Morumbi? Foi em Sorocaba.
E muito time grande, quando faz 1-0, recua. E você pega o adversário, o time pequeno, jogando em casa, com mais posse de bola. Não foi o que o São Paulo fez. São Paulo se comportou, repito, como ele tem que se comportar sempre. Como todos os times grandes têm que se comportar. Se impondo no jogo, propondo o jogo, fazendo um jogo de imposição. Repito, 70% de posse de bola, 14 chutes a gol, tá? 7 foram corretos, o que dá um bom aproveitamento. Desses 7, 3 entraram, certo? O São Paulo foi um time que trocou, na questão aqui dos passes, 618 passes no jogo, enquanto isso o São Bento trocou apenas 256. Então foi uma vitória maiúscula, categórica, dando sequência a essa boa fase do São Paulo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Alexandre Pato. Você já sabe que o Pato, desde o fim da semana passada, está trabalhando fisicamente. Ele se recupera de uma lesão no joelho, passou por cirurgia em setembro do ano passado. E já está naquela fase da transição em que você sai da academia e passa a realizar alguns trabalhos em campo. O Pato e o presidente do São Paulo, Júlio Casares, gostariam muito que essa recuperação fosse feita no tricolor e conseguiram convencer o Rogério Ceni a liberá-lo para que terminasse esse processo no São Paulo, mais especificamente no CT da Barra Funda. Mas, por trás disso, e embora ninguém vá admitir, eu posso assegurar para vocês que tanto o presidente do clube quanto o Alexandre Pato adorariam que esse período se transformasse em algo extremamente agradável, que o Pato conseguisse ganhar a confiança do treinador, demonstrasse qualidade nos treinos e pudesse ficar pelo menos até dezembro, e em condições extremamente favoráveis. O Pato topa assinar um contrato com salário baixo e atrelado à produtividade, ou seja, quanto mais ele render, mais ele ganha. Vale a lembrança de que no último ano de contrato lá nos Estados Unidos, no Orlando City, seu salário nem era dos mais altos, R$166 mil por mês. Acho difícil que o Pato consiga ficar no tricolor. Não é algo simples, por conta da recuperação física, por conta do longo tempo de inatividade, por não ser o atleta com as características do Rogério Ceni. Mas já aprendi que no futebol a reviravolta acontece constantemente. Queria saber a sua opinião. Você é a favor ou contra a contratação do Alexandre Pato? Só para lembrar que da última passagem dele, o Pato topou deixar o tricolor abrindo mão de um caminhão de dinheiro e mais recentemente teve papel decisivo na chegada do Jackson Mendes. Eles haviam atuado juntos no Orlando City e quando o Mendes procurou o Pato para perguntar sobre o São Paulo, o Pato fez as melhores referências possíveis, deixando o caminho aberto para a contratação do bom volante equatoriano. Pessoal, 3-0. Teve inscrito que botou antes do canal esse placar aí. São Paulo mantém aí essa sequência de vitórias importantíssima, né? Para continuar aí em segundo na tabela geral do Campeonato Paulista, né? Para ter a vantagem, pelo menos até as semifinais, né? Até porque possivelmente o Palmeiras deve ser o finalista por estar em primeiro lugar e também por ter a equipe mais ajustada, que joga mais tempo junto. Mas, dentro desse caos que foi o São Paulo nesse início do ano, no sentido de lesões, o Rogério tem encontrado soluções interessantes. É o que foi dito aí pelo Chico Garcia e também falado por alto pelo Sormani. Então assim, São Paulo fez um jogo maravilhoso, primeiro tempo dominante e tal, mas ainda assim não tão incisivo, e no segundo tempo sim, aí sim, muito bem. Mas São Paulo foi melhor o jogo inteiro. E agora o São Paulo tem uma arma letal que se chama bola parada, que há anos não tínhamos. Acho que posso dizer que desde Ganso, talvez, ou até Jorge Wagner, para ser mais ignorante no bom sentido. O Wellington Rato bate muito bem na bola, leva muito perigo ao gol adversário. O São Paulo sempre agora tem chances em escanteio, em faltas. Antes do gol, teve a cabeçada do Alan Franco. As bolas sempre são perigosas. Faltava isso. Botar isso no pé do Nestor não dá, gente. Por mais que o Garcia tenha elogiado o Nestor e tal, foi contra o São Bento. Tem que vir em jogo grande. É que o Arnaldo e o Tironi, os dois falam. O problema do Nestor é em jogo grande. Mas vai acontecer, né? Ainda falando de São Paulo, Galopo novamente o melhor em campo, com um gol. Mas ainda acho que o Wellington Rato, pra mim, foi o melhor novamente. Mais importante, o Galo vai ganhando confiança e ele tá lá onde a bola chega. Isso que é mais importante. É isso que o Ceni falou em entrevista. E não tem gol feio não, mano. O negócio é botar a bola pra dentro. E aí o cara fica menos sobrecarregado também. Aí consegue fazer seu golzinho. Apesar que eu achei que o primeiro gol dele não estava impedido. O segundo, já achei que ali com relação ao Pedrinho, né? Desculpa, perdão, me enrolei. A relação ao Pedrinho eu achei impedido. E o primeiro do Caleri eu não achei. Mas acabou que no final das contas ele fez o dele.
né? O VAR, como sempre, também bem esquisito, para ser sincero. Mas é isso, é uma ótima notícia. Agora o São Paulo tem o desafio mais difícil nesse final de primeira fase do Paulista, que é contra o São Bernardo, que briga pelo mesmo segundo lugar geral junto ao São Paulo e ao Corinthians. E o São Paulo tem que vencer. E o jogo em casa no Morumbi, a expectativa é que no sábado o Morumbi esteja lotado para que o São Paulo aí possa continuar sua boa caminhada no Campeonato Paulista. Teve jogos aí que deu mole, como o Bragantino e Corinthians, mas lembrando sempre que o São Paulo sempre jogou com 10 ou mais desfalques em praticamente todos os jogos, né? O que é inacreditável e que não deve deixar de ser lembrado. Ontem no vídeo eu coloquei que já tem alguns jogadores voltando a treinar em campo, como Diego Costa, Rafinha, Orejuela, Caio, entre tantos outros. Então lá para as quartas de final o São Paulo já vai ter um elenco mais encorpado, com mais opções. Ontem também teve a volta do Alisson, com problemas pessoais que até hoje não foi colocado quais seriam. E é isso. Caio Paulista bem na lateral, Natan bem na outra lateral. Luan começou jogando e jogou bem. Então assim, o Rogério começa a ter bons problemas, porque vai ter mais opções. E é isso. Acho que para início do ano aí, o São Paulo se mostra um elenco interessante. A questão já é a segunda força. Veremos. Ainda tem campeonato. E principalmente, ao que parece, continuando assim, terá o confronto lá na semi novamente contra o Corinthians. Esperamos aí uma revanche, né, com relação a esse campeonato. Então é isso, pessoal. São Paulo continua nos dando alegria no carnaval, antes do carnaval, agora no pós-carnaval. E é isso. Agora é aguardar aí as notícias e novidades do São Paulo durante a semana, que vai se preparar para o jogo contra o São Bernardo. Eu sou o Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.